estiver aí, queria que você abrisse lá em Atos, capítulo 20. Atos, capítulo 20. Pastor, cadê a pastora? Marisa, essa semana, irmãos, passou pela segunda cirurgia dela, né? Para tirar os... Marisa tinha virado uma usina de pedras, né? Para tirar os pedregulhos do rim dela. E essa foi um pouquinho mais séria, o médico havia dito, né? Ela precisou fazer um cortezinho. E, enfim, e ela está de recuperação, está bem, graças a Deus, né? Tem que segurar ela lá, porque se a gente não segura, ela quer levar uma vida normal. Então, por isso que ela não teve aqui na sexta-feira. Quantos estiveram aqui na sexta-feira na vigília? Fiquei sabendo que o céu se abriu aí de novo, foi algo poderoso, né? Eu também não tive, a pastora Rita avisou aí, né? Eu não estive porque eu estava com a Marisa lá, para não deixar ela sozinha. Fiquei sabendo que foi um tempo muito bom. Mas domingo que vem, se Deus quiser, ela já estará conosco, em nome do Senhor Jesus. Obrigado a todos aqueles que mandaram mensagem, que estiveram orando por ela. Ocorreu tudo bem, a previsão era que ela ficasse internada 2 dias, ela ficou apenas 1. Nós internamos ela na terça de madrugada, quando foi na quarta, perto da hora do almoço, ela já teve alta. A previsão era que ela ficasse na quinta também, mas não precisou. Enfim, Deus tem cuidado de tudo, né? Glória a Deus por isso. Amém? Todos acharam em Atos capítulo 20, perdão. Nós vamos ler a partir do versículo 7. E é uma passagem que nos ensina muito, irmãos. Diz assim, Atos capítulo 20, a partir do versículo 7. O primeiro dia da semana, nos reunimos com os irmãos de lá para partir o pão. Paulo começou a falar ao povo. E como pretendia embarcar no dia seguinte, continuou até a meia-noite, está vendo? O culto foi aqui até a meia-noite. A primeiro plano, o culto foi até a meia-noite. Às vezes eu passo 15 minutos do horário aqui, vocês querem me xingar, querem ficar bravo. E olha só, irmãos, ele ia viajar no outro dia cedo. Ele tinha uma viagem marcada. Mas mesmo assim, diz aqui, era um culto de ceia. Diz aqui que o culto foi até a meia-noite. Versículo 8. A sala no andar superior, onde estávamos reunidos, era iluminada por muitas lamparinas. O discurso de Paulo se estendeu por horas, e um jovem chamado Eutico, que estava sentado no parapeito da janela, ficou muito sonolento. Por fim, adormeceu profundamente, e caiu de uma altura de 3 andares e morreu. Paulo desceu, inclinou-se sobre o jovem e o abraçou. Não se desesperem, disse ele. O rapaz está vivo. Então todos subiram novamente, partiram o pão, comeram juntos. Paulo continuou a lhes falar até o amanhecer e depois partiu. Ou seja, o culto foi até amanhecer do dia. Enquanto isso, o jovem foi levado para casa vivo e todos sentiram um grande alívio. Coloque sua mão sobre esse texto e vamos orar juntos. Pai querido, esta é a tua palavra, Senhor. Nós te pedimos mais uma vez, fala conosco de maneira especial, de maneira sobrenatural. Pai, nós queremos sair daqui mais uma vez, Senhor, renovados com a tua palavra, ainda mais apaixonados pela tua palavra, e que esta palavra possa penetrar no nosso coração, Senhor, de maneira especial. Faz mais uma vez que eu diminua e que tu cresças, no santo nome de Jesus. Amém e amém e amém. Irmãos, qual o contexto aqui? Paulo havia estado, já havia passado 3 anos na cidade de Éfeso, e experimentado o resultado de tudo aquilo que o Senhor havia feito ali naquela região. Paulo ficou durante 3 anos ali trabalhando, implantando igrejas, e várias igrejas haviam sido implantadas em todas as províncias ali da região, e chegou um determinado momento que Paulo, olhando para a situação, olhando para o momento em que aquela região, que aquela igreja vivia, Paulo decidiu que era hora de partir, que era hora de sair dali. E ele, guiado pelo Espírito Santo, ele recebe uma mensagem. Deus fala nitidamente ao coração dele que era tempo dele partir. O Espírito Santo havia dito para ele que era tempo dele partir para a Macedônia. Fazer o que na Macedônia? Ele ia para a Macedônia para levar donativos, dinheiro que ele havia arrecadado para ajudar aos pobres daquela região. Muitos dos irmãos daquela região de Éfeso haviam doado dinheiro, doado ouro, doaram o que eles tinham de valor, para que
Aqueles irmãos que estavam vivendo um momento difícil, um momento de muita escassez, devido ao reinado, depois a gente entra, o reinado de Cláudio, enfim, não dá para a gente aprofundar muito, mas enfim, eles viviam num tempo de muita pobreza, de muita escassez, e esses irmãos dessa região de Éfeso, dessas províncias, haviam dado recursos ao apóstolo Paulo, para que o apóstolo Paulo levasse para aquelas pessoas, e nesse meio, nesse interim, nesse meio de caminho, ele ouve uma voz do Espírito Santo dizendo para ele: Paulo, é tempo de você partir para a Macedônia. E nesse meio caminho, ele para em Troade, nessa região que acontece isso, e ele reúne os irmãos, como ele estava partindo, havia muitas instruções a serem dadas, muitas coisas a respeito do que Deus queria falar com aquela igreja, com aquelas pessoas. Paulo reúne aquelas pessoas num prédio. A gente precisa entender o contexto, irmãos. Naquele tempo não se existia igreja, naquele tempo não se existia galpão, naquele tempo as pessoas se reuniam nos prédios que tinham. E diz o texto aqui que Paulo se reúne num prédio, num piso superior, com a turma. E Paulo está pregando, está falando a respeito da palavra, está falando a respeito das coisas de Deus. E o que acontece aqui? Diz a palavra de Deus, e diz o texto, que enquanto ele está pregando, havia um moço, um jovem, chamado Eutico, aí ó, para aquelas mães, as futuras mães, aí, ó, uma bela sugestão de nome, Eutico, né? Que nome, né? Eutico, mas é bom que você não esquece. E a Bíblia diz que esse jovem, ele senta no parapeito, ou seja, senta no parapeito da janela, e ele está ali, ouvindo a mensagem do apóstolo Paulo. E por volta da meia-noite, esse jovem, ele acaba ficando sonolento, ele dorme e cai para fora daquele prédio, e cai morto. Logo na sequência, Paulo desce, vê aquele tumulto, chega lá, o menino está morto, mas Paulo, cheio da presença do Senhor, ora por aquele jovem, e aquele jovem é ressuscitado. Irmãos, existem pouquíssimas passagens, é claro que nós cremos que ocorreu muito mais vezes, mas nem tudo está na Bíblia, e aquilo que não está na Bíblia, a gente pode deduzir, mas não afirmar. Mas existem pouquíssimas passagens de pessoas que foram ressuscitadas. E aqui é uma passagem maravilhosa. Existe aquela passagem que Pedro, né, ressuscita Dorcas. E aqui essa passagem, no Velho Testamento existe apenas 3 ressurreições. E aqui é uma delas. Paulo ora por aquele menino, porque o texto é bem claro, aquele menino havia morrido. Não é que ele caiu, Paulo foi lá e socorreu, não, ele havia morrido. E logo na sequência o apóstolo Paulo desce até lá, ora por aquele, e não só isso, depois que aquele jovem ressuscita, Paulo continua o culto e vai até o dia amanhecer, pregando a palavra do Senhor. Mas, onde eu queria chegar aqui, irmãos? Onde eu queria chegar aqui? Eu queria, com essa passagem, com esses poucos versículos, existem muitas lições para a minha e para a sua vida. Existem muitas lições. Nós aprendemos aqui nesta passagem muitas coisas com a vida desse jovem. Muitas coisas. E muitas coisas que talvez a minha e a sua vida esteja passando. Talvez fases da vida que talvez você tenha vivido ou esteja vivendo hoje. E a gente precisa aprender com esses erros. O primeiro ponto que eu queria tratar aqui, irmãos, é que este jovem, o que aconteceu com ele? Por que ele sai do lugar onde está tendo a reunião, ele sai do lugar onde as pessoas estão sentadas, porque banco é para sentar, janela é para trazer claridade, para trazer circulação de ar, não é para sentar. Ou seja, ele sai do local onde era para ele estar sentado e vai sentar num lugar que não é apropriado. Em primeiro lugar aqui, há uma irresponsabilidade. Ele foi muito irresponsável. Diz o texto aqui, o texto é muito bem claro, né, nessa questão. Eles estavam no 3º piso. 3º piso. O prédio tinha 3 andares. Eles estavam no 3º piso. E este jovem está sentado em uma janela, talvez de maneira displicente, irresponsável, no 3º piso de um prédio. E aí ele cai e morre. Então, primeira coisa que nós aprendemos aqui, fala a respeito da irresponsabilidade. Irresponsabilidade. Está numa igreja, está ouvindo a palavra do Senhor. Está ouvindo a palavra do Senhor e está distraído. Está distraído, não está focado, não está prestando atenção. E quantas vezes acontece isso entre nós, irmãos? Eu estou aqui, mas a minha mente está lá fora.
Eu estou aqui, mas os meus pensamentos estão em casa, estão no trabalho, estão nas dificuldades, estão nos problemas, estão nos boletos que eu tenho que pagar. A distração. E deixa eu dizer algo para você. Muitas vezes as distrações nos tiram do foco daquilo que Deus quer para a nossa vida. Porque estamos distraídos com um monte de coisa. Estamos distraídos com as dificuldades, com as lutas da vida. Às vezes as más companhias nos distraem. Às vezes as más conversações nos distraem. Às vezes nós somos aquilo do qual nós nos alimentamos, nos distrai. Aquilo que eu como espiritualmente, aquilo que eu vejo espiritualmente, me distrai também. E essas distrações, muitas vezes, nos tiram do foco, daquilo que Deus quer para a minha vida, e principalmente, dos planos que Deus tem para a nossa vida. Então esse moço aqui, além dele ser irresponsável, ele estava completamente distraído. Por isso que o título da mensagem dessa manhã é: não se distraia. Deus está fazendo, Deus quer fazer e Deus vai continuar fazendo, mas com aqueles que estão atentos. Não se distraia. Se tem algo que o diabo quer, nosso é a atenção para roubar aquilo que Deus tem para liberar para a nossa vida. Então o diabo sabe que se me distrair, se distrair você, ele sabe que ele vai roubar o principal. Quantas vezes eu estou aqui pregando, né, irmãos? E eu vejo alguns irmãos, e aquilo, eu jamais vou fazer isso, irmãos. Até por uma questão de educação. Eu jamais vou falar, citar alguém de púlpito. Para de conversar. Nunca vou fazer isso. Agora, aquilo gera uma angústia no meu coração. Eu estou pregando, eu estou vendo, tem gente que está comendo a palavra, tem gente chorando, tem gente que está ali e anotando, e outros, porque o Corinthians, que não sei o quê, porque o Memphis Depay, que não sei o quê, porque eu não sei o quê, porque o goleiro, distraído completamente. É tudo que o diabo quer, é tudo que o diabo quer, te distrair, para roubar aquilo que, não pastor, mas depois eu vejo lá, agora a gente tem podcast, como é o nome lá do trem? Spotify, agora a gente tem Spotify, tem o canal no YouTube, depois eu pego lá. Não é a mesma coisa, irmãos, não é bom, eu ouço 5, 6, 10 mensagens por semana, isso é bom para me alimentar, mas não é a mesma coisa, não é a mesma coisa. Então, cuidado com a distração, cuidado com aquilo que o diabo quer roubar do seu coração. Lá em João 10, quando o Senhor fala a respeito do ladrão, que muitos associam a representação do diabo, é isso mesmo, que ele quer roubar, matar e destruir, e a primeira coisa que está ali é roubar a nossa atenção, roubar aquilo que Deus tem para liberar para a nossa vida, para a nossa casa, para o nosso tempo. Então fique atento às coisas do Senhor. Em primeiro lugar, Eutico foi irresponsável, sentou no lugar que não era para sentar, estava no lugar que não era para estar, foi irresponsável e distraído. Janela fala de distração, irmãos. Por quê? Porque ele está com um olho no templo, um olho na mensagem, um olho na igreja, um olho na mensagem do apóstolo Paulo e o outro olho para fora, olhando o que está acontecendo lá fora, as menininhas que estão passando, o vendedor de pão, o vendedor de algodão doce, as ovelhas, enfim, não sei o que estava acontecendo naquele contexto, estou conjecturando aqui, mas ele estava com um olho no que estava acontecendo dentro do lugar onde o Paulo estava pregando, e um outro olho para o lado de fora, distraído, perdendo aquilo que Deus tinha para liberar para a vida dele. E quantas vezes, muitos irmãos estão vivendo da mesma forma, irresponsável, distraída, perdendo tempo, desligado com aquilo que Deus tem para fazer. Irmãos, temos vivido um tempo novo, que Deus tem feito no nosso meio. Deus quer liberar muito mais. Agora, para isso, precisamos estar atentos para tudo aquilo que Ele quer liberar para a nossa vida. Segundo ponto aqui, irmãos, por que ele foi sentar na janela? Por que ele foi sentar na janela? Porque fala, irmãos, de
lugar de conforto, lugar de comodismo. A gente precisa entender o contexto, e o próprio contexto em que aquele jovem vivia, que o apóstolo Paulo vivia, que aquele povo de Troade vivia, o próprio contexto daquela época nos explica o porquê, provavelmente ele estaria sentado na janela. A gente precisa partir do princípio. Primeiro diz assim que o prédio estava muito bem iluminado. É claro que naquele tempo não existia luz elétrica. O prédio estava muito iluminado com lamparinas. Até os dias de hoje, nós estamos em 2025, existem muitas regiões no Brasil que não existe energia. Eu já fui em casa que não tem energia. Eu já fui visitar pessoas em casas que não tinha privada. Aqui em São Paulo, não tinha privada. Para vocês entenderem. Vocês imaginam? Há 2000 anos atrás. Diz que o lugar estava muito iluminado. Iluminado por lamparinas. Por lamparinas. Agora, não existia nem ar-condicionado, essa bênção aí, e não existia ventiladores. Então por que Eutico estava sentado na janela? Porque além de ver o visual, de ver o que estava acontecendo lá fora, ele estava tomando um arzinho fresco, ele estava, aquela região é quente, ele estava tomando um arzinho fresco, estava ali, é um lugar de conforto, um lugar de comodismo, um lugar de, uma área de conforto. Quantas vezes, irmãos, perdemos algo de Deus, deixamos de receber algo novo de Deus, porque não queremos sair da nossa zona de conforto. Procuramos atalhos, procuramos o caminho mais fácil, o caminho mais seguro, o caminho que vai dar menos trabalho. Isso é bom, é claro que se nós pudermos, a nossa vida de maneira geral, pularmos etapa, é muito bom. Encurtarmos o caminho é muito bom, desde que isso não atrapalhe a trajetória. Você tem que ir daqui para o centro da cidade. Pastor, se eu pegar a Avenida do Estado direto, é o melhor caminho. Mas olha, se eu cortar aqui por dentro pela Juta, pega essa Sapopemba e tal, eu economizo 7 quilômetros e chego mais cedo. Só que para isso, eu preciso passar em 2 ruas na contramão, eu preciso passar num lugar ali que é meio perigoso, eu preciso passar numa ponte de madeira. Vai valer a pena? Claro que não. Claro que não, é um atalho que não vale a pena. Então, esse é o grande problema. Então, janela aqui fala de comodismo. Todos estão me entendendo até aqui? Estão me entendendo até aqui? Então não se distraem, é o tema de hoje. Voltou. Amém. Então, o que acontece? Ele estava distraído. Estava no lugar melhor, o lugar mais fresco, o lugar mais iluminado, o lugar que tinha o melhor visual, o lugar que para ele era a zona de conforto. Então cuidado com isso, irmãos, cuidado com isso. Isso muitas vezes nos tira daquilo que Deus tinha para cada um de nós. Agora, vá comigo lá, versículo 10 e versículo 11, olha o que diz aí. Versículo 10 e versículo 11, diz assim, ele falando: Paulo desceu, inclinou-se sobre o jovem e o abraçou, e disse aos que estavam lá: não se desespere, disse ele, o rapaz está vivo. Então todos e comeram juntos, e Paulo continuou a lhes falar até o amanhecer do dia. Deixa eu falar algo aqui, irmãos, que serve muito para nós, e principalmente nos dias de hoje. Nada para o culto de Deus, nada para aquilo que Deus tem que fazer no meio da igreja. Um rapaz havia acabado de cair do 3º andar e caído morto, Gerson, morreu. Qual seria a coisa mais prática a se fazer? Chama o SAMU, socorre ele, acabou, todo mundo para sua casa e a gente vai mandando notícia. Não, diz o texto que Paulo desceu, orou pela vida do jovem, o jovem ressuscitou, mesmo assim, acabou, terminamos aqui, glória a Deus, o menino está bem e tal. Não. Diz que eles voltaram para o mesmo lugar, subiram até o 3º pavimento e continuaram o culto até o dia clarear, até 5, 6 horas da manhã. Sabe o que isso mostra para mim e para você, meu irmão?
porque eu preciso cuidar da minha fé, eu preciso cuidar da minha comunhão, eu preciso cuidar do meu crescimento. Tem um monte de gente preocupada com o outro, abandonando a Deus, esfriando na fé, se desanimando por causa do outro. Deixa eu dizer algo, irmãos, deixa eu dizer algo, nada para a igreja do Senhor. Se amanhã ou depois acontecer qualquer coisa comigo, amanhã ou depois, esta igreja vai continuar do mesmo jeito, nada para. E tem um monte de gente preocupada, mas aconteceu isso, mas aconteceu aquilo, mas fulano isso, mas fulano aquilo. Não se preocupe com isso, não se preocupe com isso. Nada para o processo, as coisas que Deus tem para fazer. A gente precisa parar de se preocupar com coisas secundárias. Coisas secundárias. As pessoas abandonam muitas vezes a fé por causa de outras pessoas que abandonaram. Que coisa triste, que coisa triste. O culto não acaba por causa de outras pessoas, por causa de acontecimentos, não, a coisa continua. Não desanime porque alguém desanimou. Não desanime porque alguém desanimou, não abandone porque alguém abandonou. O que nós precisamos fazer? Nós precisamos fortalecer aquele que está fraco, nós precisamos animar aquele que está desanimado. Agora, muitas vezes, a pessoa ao invés de animar, a pessoa ao invés de ajudar, ela vai lá e se contamina. Isso é um problema, isto é um problema. Nosso papel é ajudar aquele que está fraco, levantar aquele que está caído, ajudar aquele que não está bem. Este é o nosso papel. Então, atente para isso. Um quarto ponto aqui, olha o que diz no versículo 8. Isso aqui nos ensina muito, e lendo esse texto eu entendi, mas por que eles fazem a questão de dizer isso? A gente, olhando para isso aqui, irmãos, parece que não faz muito sentido com a história. Por que foi feita essa observação? Por que Lucas faz essa observação? A sala no andar superior, onde estávamos reunidos, era muito iluminada. Por que Lucas faz essa observação? O que tem a ver? A queda, Paulo pregando, o que tem a ver? A queda do menino, a morte, a ressurreição, e ele faz a observação no versículo 8, o lugar em que estávamos reunidos era muito iluminado. Por que ele faz essa observação? Por uma simples questão, irmãos, onde há luz, onde há clareza, não há trevas. Onde há claridade, onde há luz, não se tem trevas. Aqui fala de transparência. Aqui fala de transparência, de andar na luz, de caminhar na claridade, de caminhar na luz, com as coisas bem claras. Aqui fala de fugir do oculto. Ou seja, ter uma vida sem coisas escondidas, sem escuridão, sem coisa nebulosa. Ou seja, o lugar onde eles estavam, havia muita luz, havia muita claridão. Muita claridão. Ou seja, isso aqui fala para mim e para você, tomarmos cuidado com aquilo que não está na luz. Tomar muito cuidado com aquilo que não pertence à luz do Senhor. O nosso Deus é conhecido como o Pai das luzes. Então, se a coisa está nebulosa, se a coisa está em trevas, se a coisa está em escuridão, fuja disso, porque não pertence ao Senhor. Não faz parte do Senhor. A gente precisa ter muito cuidado com isso. Fuja das coisas ocultas. Fuja das coisas ocultas. Não tenha nada escondido, não tenha nada escuro no seu casamento, na sua vida profissional, porque um dia você vai precisar prestar conta, não tem jeito. Um dia você vai prestar conta. Se ainda não for em vida, você vai prestar conta diante do Senhor. Então fuja de coisas ocultas. Eu vou fazer. Meu pai e minha mãe não vão gostar. Fuja. Eu vou fazer, mas quando a minha mulher descobrir. Eu vou fazer, mas quando meu marido descobrir. Eu vou fazer, mas o dia que o meu chefe souber. Fuja disso, irmãos. Se vir essa pergunta no seu coração, no seu íntimo, fuja disso. Porque você vai precisar prestar conta, E no dia da prestação de conta não vai ser bom. Não vai ser bom. Você vai se arrepender. O quinto ponto, irmãos, ele estava sentado na janela. Estava sentado no parapeito da janela. Irmãos, a probabilidade é 50% dele cair para dentro e dele cair para fora. Você já viu, a maioria, por isso que os prédios, a maioria,
99% dos prédios que tem criança pequena, precisa ter uma tela ali de proteção. Porque provavelmente, se a criança subir ali na gradezinha ali da área, provavelmente a possibilidade dela cair para fora é muito maior do que ela cair para dentro. E o porquê disso, irmãos? Eutico podia ter dormido e caído para dentro. Ele só ia passar uma vergonha e um susto, e talvez um galinho na cabeça, e mais nada, né? Uma luxação no braço. Mas não, ele caiu para fora, porque geralmente, irmãos, na maioria das vezes que acontece uma queda, a queda sempre é para fora. Ao cair, a probabilidade seria de 50% para dentro e 50% para fora, mas geralmente as quedas sempre são para fora, sempre são para fora. E a queda tem esse papel, sabe, irmãos, infelizmente, a queda tem esse papel muitas vezes de colocar para fora, de expor, de colocar, de afastar, de deixar de longe, infelizmente. Então precisamos vigiar, ser atentos. A queda muitas vezes nos distancia de Deus. Davi estava distraído, irmãos. Davi estava distraído. E aqui, deixa eu fazer um adendo, para você compreender um pouco o que estava acontecendo. Davi estava distraído, e com a distração dele, com a despreocupação dele, o que ele faz? Ele olha para a janela. Aí quando ele olha para a janela, quem que está lá tomando aquele banhão, nua? A Batseba está lá, tomando aquele banho tal, e Davi, bem que ela podia fechar a janela também, né, irmãos? Mas, e aí ele fica olhando lá, distraído. Agora olha que coisa interessante, irmãos, para você entender o contexto do que estava acontecendo ali. Todos os homens valentes do reino, estavam em guerra, estavam na batalha, e Davi estava em casa com tempo ocioso. Davi também teria que estar na batalha, mas ele não foi, ele ficou em casa, distraído, desligadão, estou de boa. Os homens lá na batalha, os generais, os soldados, todos os oficiais dele, seus filhos, todo mundo lá nas batalhas, seus parentes, aliás, todos lá na batalha. E o que ele estava fazendo? Estava em casa, distraído. E esta distração o levou à queda. E esta queda quase o leva para fora. Mas ele se arrependeu. Porque é assim, irmãos, é assim que funciona. A distração leva à queda. E a queda leva à separação, à distância. Por quê? Porque ele não vigiou. A queda veio, aí logo na sequência, vocês conhecem o contexto da história, ele primeiro adultera com a esposa do oficial, e depois manda matá-lo, cria uma situação para que ele se... Porque a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo, distração, tempo ocioso e irresponsabilidade levam à queda. Então precisamos tomar muito cuidado, e a queda muitas vezes nos joga para fora, nos joga distante de Deus. Coloque-se no lugar certo, irmãos. Coloquem-se no lugar certo. Sente no lugar certo. Vá no lugar certo. Fale com a pessoa certa. Fale a coisa certa. Porque quando não fazemos isso, a possibilidade de experimentarmos de sabores a nossa vida, de experimentarmos coisas ruins, né? Resultado triste para a nossa vida é muito grande. Então essa distração leva a isso. Um quinto problema aqui, irmãos. E aqui tem a ver um pouco comigo também. Eu vou fazer uma metáfora junto com a... O problema, irmãos, o problema não era a mensagem. Ele dormiu, ele estava cansado. Paulo pregou até a meia-noite. Ele estava cansado. E olha que Paulo ia viajar no dia seguinte para Macedônia. Paulo estava com a viagem marcada. Provavelmente qualquer pregador, e eu me incluo nisso, fala assim: olha, eu vou parar um pouquinho mais cedo hoje, ao invés do culto ir até a meia-noite, eu vou parar umas 11, 10 e meia, porque amanhã cedinho eu vou viajar, eu preciso ir para uma outra cidade, para uma outra região. Não, diz aqui que Paulo tinha muitas instruções a serem dadas, diz aqui que a mensagem foi até a meia-noite. Agora olha que coisa, ele dormiu, o jovem dormiu, mas o problema não era a mensagem, irmãos. Agora eu vou fazer a minha observação aqui. Você dormir no meu sermão é algo tolerável. Eu não gosto muito, né? Mas é algo que, eu vou fazer o quê? Eu vou ficar te acordando no meio do culto? Não.
Depois eu falo com você em particular. Agora você dormir no sermão do apóstolo Paulo, era Paulo que estava pregando, irmão. Você já imaginou, você consegue imaginar aí na sua mente, como seria o apóstolo Paulo pregando? Ele dormiu na mensagem do apóstolo Paulo, ou seja, o problema não era a mensagem, não era a mensagem, não tinha problema nenhum com a mensagem. Como pode alguém dormir na mensagem do apóstolo Paulo? Sabe, irmãos, aqui fala de responsabilidade. Nós temos muito isso, irmãos, muito isso, de querer sempre jogar a responsabilidade para o outro. É sempre a culpa é da igreja, a culpa é do irmão, a culpa é do patrão, a culpa é da sogra. Nós precisamos olhar e aprender com o filho pródigo. O filho pródigo, quando ele está naquela desgraça, num chiqueiro, comendo bolota de porco, morrendo de fome, ele olha para a vida dele, ele olha para si mesmo e diz: Pai, eu pequei, Pai, eu errei, Pai, eu falhei. É muitas vezes o que nos falta. A gente está sempre culpando o outro, é sempre a culpa da igreja, a culpa é do líder, a culpa é da mensagem, a culpa é do pastor, a culpa é do meu patrão, a culpa é da minha sogra, a culpa é da minha mulher, a culpa é do meu marido, a culpa é dos meus filhos, a culpa é do meu pai. Sempre jogando a culpa para o outro, sempre jogando a culpa para o outro. E o problema aqui é nítido, irmãos, o problema não era a mensagem. O problema era que Eutico não estava bem, Eutico estava distraído, Eutico estava desligado, Eutico estava preocupado com as coisas do mundo, ele estava de olho na janela, Paulo pregando, Paulo falando, as pessoas atentas, mas Eutico preocupado em tomar um ventinho na cara e olhar o que estava acontecendo do lado de fora, enquanto o apóstolo Paulo pregava a palavra verdadeira. Então atentemos para isso. Sempre que tiver algum problema, o problema sou eu. As pessoas podem errar conosco, as pessoas vão errar conosco, mas eu preciso olhar para a minha vida, independente das pessoas errarem comigo. Eu não posso abandonar a igreja, abandonar a Deus, porque erraram comigo. Isso não é plausível. O mais prejudicado serei eu mesmo. Eu sempre digo aqui, irmãos, se tem alguém que o diabo quer usar para errar com você, sou eu. Então você precisa ter um pouco de paciência comigo, um pouquinho mais. Ah, pastor, eu tenho paciência zero com meu marido. Comigo você precisa ter um pouquinho mais. Ah, eu tenho paciência zero, estou com paciência zero com meu filho, com a minha filha. Comigo você precisa ter um pouquinho mais. Porque espiritualmente, irmãos, se tem alguém que o diabo quer usar para errar com você, sou eu. Porque ele sabe que eu, como pastor, se eu errar com você, você vai ficar muito mais chateado. A sua possibilidade de abandonar a igreja vai ser muito maior. Agora, quando eu faço que nem o filho pródigo, olho para mim: Senhor, eu pequei, eu errei, eu falhei. Eu acabo com todos esses pensamentos que me distanciam. Sétimo ponto aqui, irmãos. Nós precisamos aprender com as situações da vida. Eu fico tão triste, sabe, irmãos, que tem gente que vive sofrendo, mas incorrendo nos mesmos erros. Tem gente que eu conheço, irmãos, que há 10 anos passava por situações que hoje ele passa do mesmo jeito, da mesma coisa. Tem gente que já está no terceiro, inclusive pastor, está no terceiro, no quarto, no quinto casamento, cometendo os mesmos erros, mas o problema é sempre o outro, e passa ano, entra ano, está sempre vivendo a mesma vida. Você encontra o cara nos anos 70, ele: eu estou no deserto. Aí você encontra o cara nos anos 2000, eu estou no deserto. Você encontra o cara hoje, ele continua no deserto. O problema é o deserto, irmãos. O problema é o deserto. Deserto tem começo, meio e fim. Todos nós estamos sujeitos. Se não passamos, vamos passar. A possibilidade é grande. Todos nós vamos passar ou já passamos por deserto. Mas o deserto tem começo, meio e fim. Isso não pode ser uma constante na nossa vida. Como é que está seu casamento? Ah, a gente só não está se pegando. Ah, como é que está? Passa 10 anos, como é que está? Ah, a gente está quase separando. Aí passa, mas como que você está? Aí os filhos já estão grandes, a gente está quase separando. Misericórdia, irmãos. Então a gente precisa aprender com as situações da vida. Eutico nunca mais, eu garanto para você que Eutico nunca mais sentou numa janela. Garanto para você. Esse acontecimento aqui gerou um novo Eutico, um homem mais centrado, um homem mais ligado nas coisas de Deus, até porque depois de experimentar um milagre desse,
O cara tem que mudar, ou é encardido demais. Ou seja, essa situação transformou a vida de Eutico, transformou completamente a vida de Eutico. Por quê? Porque ele sabe que o que ele fez foi uma irresponsabilidade. Ele estava no lugar errado, ele estava da forma errada, ele estava cometendo uma irresponsabilidade. Eu tenho certeza que isso o tornou um homem mais sedento, um homem mais apaixonado pelas coisas de Deus, um homem mais atento às coisas de Deus, um homem mais faminto das coisas de Deus. Por quê? Porque ele sabia que no tempo da irresponsabilidade dele, ele poderia ter morrido, e o Senhor deu a ele mais uma chance. O Senhor deu a ele mais uma chance. Então, nós precisamos, irmãos, aprender. Nós precisamos aprender com as situações da vida. Com as situações da vida. Nós acabamos de ter aqui hoje 2 testemunhos do Wellington e da Lene. E eu tenho certeza que essas duas situações, tanto na vida do Wellington da Chile, como da Lene e do Demétrio, essas duas situações, eles aprenderam muitas coisas. Com quem eu posso contar, como Deus é bom, quem eu não posso contar, quem me abandonou nessa hora, quem me ajudou, como Deus agiu, o que eu devo fazer, onde eu estava errando, o que eu estava fazendo de errado. A gente precisa aprender com esse tipo de situação. Agora, o grande problema, irmãos, é não aprender e passar pela mesma situação, pela mesma dificuldade novamente. E já concluindo, eu queria que a banda subisse aqui. A Bíblia fala, irmãos, olha que coisa interessante. A passagem diz o seguinte, que era o primeiro dia da semana, e eles estavam reunidos para o partir do pão, eles estavam reunidos para a ceia. Eles estavam reunidos para a ceia. E o que acontece aqui? À meia-noite, já avançada a hora, esse jovem cai da janela, cai morto. O apóstolo Paulo vai até ele, ora por ele, ele ressuscita, e aí o culto continua. Eles voltam para o tempo de ceia, e o culto continua até o dia clarear. Até o dia clarear, até o romper do sol. E olha que interessante aqui no versículo 7, o que diz? Olha o que diz aí, vamos lá. O primeiro dia da semana, nos reunimos com os irmãos de lá, para partir o pão. E Paulo começou a conversar, a pregar com o povo. Era um dia de ceia, irmãos, era um dia de comunhão. Comunhão. É tempo de nós voltarmos, irmãos, à comunhão do Senhor. Aqueles que estão desconectados, aqueles que estão desligados, aqueles que estão distraídos. Hoje é um tempo de ceia, hoje é um culto igualzinho o culto que Eutico caiu. Só que logo depois que Paulo ressuscitou aquele jovem, Paulo reuniu a igreja novamente, todos subiram para um pátio no 3º andar, tomaram a ceia e o culto retomou até o romper do sol. Sabe, irmãos, isso ensina para mim e para você que é tempo de nós nos reconectarmos com o Senhor. É tempo de nós nos reconciliarmos, reconciliar a nossa comunhão com o Senhor. Se você está distraído, não se distraia mais. Se você está desanimado, é tempo de animar. É tempo de se animar novamente. Se você está desligado, é tempo de você se ligar novamente. Sabe, irmãos, quantas pessoas que vêm apenas no culto de ceia, porque está desanimado. Agora, deixa eu falar um negócio para você, um segredinho para você aqui, ó. Você que faz isso, você está um passinho de sair da igreja. Nossa, pastor, está profetizando maldição na minha vida? Não, eu estou constatando a realidade de um homem que há 20 anos convive com isso. Então, se você vem no culto só na ceia, para mim só é necessário vir na ceia. O problema é seu. Deixa eu falar um negócio, você está isso aqui, ó, para abandonar tudo. Eu posso falar, eu sou pastor. Não gostei, não vou vir mais. Amém, fico triste, mas fazer o quê? Pastor, eu não tenho ânimo para nada. Cuidado. Pessoas me magoaram dentro da igreja. Cuidado. E sabe qual é a minha tristeza, irmãos, como pastor? A tristeza do meu coração
é que, na maioria das vezes que isso acontece, você alerta, a grande maioria das pessoas nunca tem a mesma atitude do filho pródigo. Eu errei, eu pequei, eu pisei na bola, eu preciso mudar a minha vida. Não, sempre o outro, o outro, o outro, o outro. Sabe o que acontece? Se perde lá na frente. Então Paulo prova para mim e para você aqui, irmãos, que a nossa caminhada, nossa igreja, nosso culto, nosso tempo de comunhão não pode parar. Não pode parar. Nada para o tempo de comunhão da igreja. Um homem havia morrido, um homem havia caído da janela do terceiro andar. E isto não parou o culto. Isto não parou a comunhão. Paulo desceu, orou pelo garoto, subiu, vamos subir todos. E partiu o pão. E partiu o pão. E levantou o pão e disse: olha, esse é o pão que simboliza o corpo de Cristo. Este é o pão que simboliza o sacrifício de Cristo pelos meus pecados, pelos pecados de cada um de vocês aqui. Provavelmente ele deve ter dito: olha, pelo pecado de Eutico, que caiu da janela, por todos nós, ele morreu. E de semelhante modo ele pegou o cálice e disse: este é o sangue da nova aliança, o sangue que purifica de todos os pecados. Então provavelmente ele deve ter dito: olha, você que está desanimado, você que está pensando em desistir, você que está pensando em abandonar, é tempo de se reconciliar, é tempo de reconciliar a comunhão com o Senhor, porque nada pode parar isso. Pare com as distrações, pare com as distrações, pare com as irresponsabilidades, pare com o comodismo. Eu vou quando... Posso confessar um pecado aqui para vocês? Posso confessar um pecado para vocês aqui? Eu fiquei surpreso, irmãos, com o número de pessoas que tinham na vigília na sexta-feira. Desculpe aqui a minha falta de fé, mas quando eu vi aquela garoinha de tarde, o tempo esfriou, eu falei: meu telefone não vai parar de tocar. Eu até brinquei com um aí. Tem um tiozinho que mandou uma mensagem para mim, ele falou assim: ô pastor, hoje a gente não vai estar, tá bom? Eu falei: eu sabia, esfriar um pouquinho, os velhos entram debaixo das mantas. Aí ele brincou comigo e falou assim: ainda vai chegar a sua hora, você vai ver, depois a gente se fala. Eu tenho liberdade, irmãos, não foi esse o motivo, né? Mas eu brinquei com ele. E para nossa surpresa tinha um monte de gente aqui na vigília. Mas é assim, irmãos, é qualquer dificuldade, hoje eu não vou não. É qualquer dificuldade, hoje não dá. É qualquer dificuldade, não, hoje eu estou cansado. Nada parou a comunhão. Nada parou a comunhão. Nada parou a comunhão. É tempo de se reconciliar com o Senhor. É tempo de reconciliar a comunhão. Amém?